pessoal, tudo bem? Washington Peixoto. Hoje eu quero falar um tema muito legal com vocês, que é sobre o colesterol. Então, eu quero já perguntar para você, o colesterol, ele é algo bom ou ruim para o nosso corpo? Vamos refletir sobre isso hoje, tá bom? Aproveita, dá um like aí e se inscreva no canal, tá certo? Muito bem. O colesterol é uma molécula extremamente importante no nosso corpo, uma vez que todas as membranas celulares, elas têm na sua composição o colesterol. Não é diferente. Assim também, os hormônios esteroidais, o colesterol é precursor deles. E quais são esses hormônios esteroidais? Muitos de vocês já ouviram falar. Por exemplo, o cortisol, a pregnenolona, a testosterona. Todos eles, inclusive os estrógenos, todos esses hormônios são produzidos a partir lá atrás do colesterol. Então vejam vocês que o nosso próprio corpo, ele produz o colesterol. Se o nosso corpo é capaz de produzir o nosso colesterol, significa dizer que o colesterol não é algo ruim. Jamais. Nós não podemos pensar desta forma, não é verdade? Mas aí eu trago uma outra coisa importante. A vitamina D. O colesterol é precursor da vitamina D. E nós sabemos que a vitamina D, ela é também importante para o metabolismo do cálcio. Ela é importante para o metabolismo do fósforo e também para o nosso genoma. Então vejam quantas coisas, quantas funções importantes tem o colesterol. E às vezes muitas pessoas colocam o colesterol como um grande vilão. Porque o colesterol, estudos mostraram lá atrás que o colesterol é o vilão que propicia a formação de doenças cardiovasculares. E a indústria farmacêutica, todo o trabalho realizado a partir do colesterol, começou a fazer esse grande lobby que o colesterol é um grande vilão. E se produziu vários e vários medicamentos para se baixar o colesterol. Mas só que estudos têm mostrado, muitos estudos mostrados, de pesquisas de várias entidades sérias, têm mostrado que, inclusive, o nível baixo de colesterol pode levar um paciente a desenvolver um câncer. E isso é uma coisa muito séria. O nível baixo de colesterol pode, inclusive, levar pacientes a desenvolver, por exemplo, doença de Alzheimer, de Parkinson, porque foi estudado que muitos pacientes que desenvolveram Parkinson e Alzheimer, quando fizeram uma pesquisa, olhando os biomarcadores e o colesterol estava incluso, observou-se que o colesterol ele sempre estava baixo nesses pacientes. Então, a gente já percebe aí, por exemplo, como o colesterol também é importante na questão do raciocínio. E aí, por que a gente vai falar sobre isso? Porque o colesterol, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a cobertura da bainha de mielina, dos nossos nervos, dos nossos neurônios. Então, quando você tem baixa de colesterol, até mesmo o nosso raciocínio já fica comprometido. Então, olha quanta coisa a gente vai ligando e quando a gente vai aprofundando a respeito do colesterol. O colesterol, na verdade, é uma gordura saturada e a gente precisa, inclusive, ter uma boa alimentação nesse sentido, porque quando a gente tem baixa de colesterol, e eu já falei que ele é um biomarcador, ele vai sinalizar, inclusive, alguns problemas de saúde do próprio indivíduo. Por exemplo, pacientes que têm um hipotiroidismo, pacientes que têm problema de desidratação, pacientes que têm resistência à insulina, os pacientes diabéticos. Esses pacientes, normalmente, o que vai acontecer? Por conta desta patologia de fundo, esses pacientes tendem a ter aumento do colesterol. Eles tendem a ter aumento do colesterol. Mas esse aumento do colesterol é para poder apontar, sinalizar que existe um problema, que esse paciente está sendo envolvido.
Então ele é um sinalizador, é um ótimo biomarcador. Então veja a importância que a gente tem de ficar sempre atento a esses níveis de colesterol. O que acontece muitas vezes é quando você apresenta um colesterol tipo LDL, que também ele faz parte de todo o processo lipídico. Então, por exemplo, você tem um LDL. Esse LDL que o nosso corpo produz, ele não é ruim. Quando é que ele se torna ruim? Ele se torna ruim quando esse LDL ele vai ser oxidado pelos radicais livres. Quando ele é oxidado pelos radicais livres, esse LDL gera processo inflamatório nos vasos. Aí sim que nós temos um grande problema. Mas se isso não ocorre, então tanto esse LDL que é produzido no nosso corpo, como o HDL, que é o colesterol bom assim conhecido, nenhum vai causar danos ao nosso organismo. O problema do LDL é quando radicais livres são capazes de oxidá-lo e ele gerar processos inflamatórios. E aí gera realmente complicações a nível de vasos. E aí pronto, vem todo aquele processo da placa de ateroma, com presença ali de proteínas, presença de colesterol, presença de cálcio, presença de plaquetas e tantas outras substâncias que vai formando aquela placa, né, conhecida, e aquilo ali pode sim haver problemas cardíacos, tá certo? Então o colesterol, ele em si, ele não é o vilão, jamais. Ele é importante para o nosso organismo, importante para as nossas células, importante para a formação de hormônios, importante para a produção de vitamina D. Ele é importante também, inclusive, para a formação de ácidos biliares, na formação da bile, porque ela, uma vez emulsificada, né, o alimento, tudo isso, ele vai ajudar, inclusive, a absorção da vitamina A, da vitamina B, da vitamina E, da vitamina K. Olha quanta coisa importante o colesterol tem para nos fornecer. Então, o colesterol não é o vilão. Apesar de muitos dizerem que o colesterol é um vilão, não acredite em tudo que você escuta. Mas ele é extremamente importante para o nosso organismo. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais sobre o colesterol. Um grande abraço.